Você disse que Deus não decide por nós. Então, se alguém escolhe o caminho errado e o outro ora por intervenção de Deus, não tem resultado? Pedro, muito bom que você está aí focado. E eu vou dizer que eu não disse que Deus não decide por nós. Eu estou dizendo que Deus não decide tudo. Porque você tem um relacionamento com Deus. E num relacionamento existe uma pessoa consciente, racional decidindo, e uma pessoa consciente, racional decidindo lá. Mas o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é num relacionamento onde Deus te ama, você ama Ele. Ele decide, você decide Ele. Se houver uma discordância nessa decisão, a dele sempre vai prevalecer. E o que é o temor do Senhor como princípio da sabedoria? É olhar e saber a diferença que existe entre você, criatura, e a dele, Criador. Entre você ser criado e Ele soberano de toda a terra e todo o céu. Isso é o temor do Senhor. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de temor. Entende? É a consciência da gigantesca diferença que existe entre os dois pontos desse relacionamento. Você não subiu ao céu para morrer por Jesus. Foi Ele que diminuiu de tamanho para caber no ser humano e morrer por você. Isso é temor. E saber que Ele poderia ter interrompido um processo em qualquer momento. Você respira para falar algo, para questionar Deus, mas a respiração que você usa vem dele. Essa é uma consciência. Decide, ele decide. Esse é um ponto. O segundo é, quando a gente ora pedindo intervenção de Deus, a gente está jogando o jogo no conflito. E o grande conflito entre Deus e Satanás tem regras. Eu vou ler um texto aqui super importante. Tem regras? Mas mesmo Deus é soberano? Sim, tem regras. Por exemplo, Satanás chega e fala assim, Jó te ama, mas não te ama assim não. Jó ama as coisas que você dá. O que Deus fala? Pergunta para Jó. Tenta lá. Tenta lá. Eu posso ir lá então arrebentar com tudo? Pode, mas na vida dele você não toca. O que Deus está fazendo? Botando uma cerca, botando uma regra. Limite. Ele mexe em tudo, mesmo no corpo de Jó. Ele fala assim, mas Jó não cedeu porque você não deixou eu chegar nele e fazer doente. Então, ele pode deixar ele doente. Mas você não vai matá-lo. O que é isso? Deus está colocando limites nas regras do conflito. Passando por decisões, há limites às regras. Qual é uma regra dessa? Eu vou ler um texto para você que está em 2 Coríntios capítulo 4. Está focado em mim aí? Pedro e todos os outros? 2 Coríntios capítulo 4 diz assim, olha, capítulo 4, verso 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Você sabe quem é o Deus desse século, né? Satanás. Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Foca no que eu vou dizer. Todo ser em pecado está sob o poder, ou interno ou externo, de Satanás. Porque Satanás reclama toda pessoa em pecado como sendo dele. E aí foi isso que Satanás fez quando ele chegou lá no céu. Ele falou, Jó é meu. Aí Deus fala, Jó não é seu porque ele não está em pecado. Toda pessoa que está em pecado, Satanás de alguma forma tem um poder de cegar essa pessoa para o evangelho. E não ache que quando você fala de Jesus para alguém, aquilo vai entrar livremente na mente da pessoa e a pessoa vai lá pensar naquilo. Porque na hora que você fala, Satanás cria interferências para que essa pessoa não escute. Mas você foi colocado como representante da missão de Deus na terra. E para que nesta guerra, pela mente das pessoas, você seja efetivo, você tem que agir com um poder além da sua argumentação. Então, não é só falar por alguém. Você tem que clamar ao Senhor para que o poder de Deus haja sobre esse alguém e interfira e impeça Satanás de impedir ou bloquear o encontro entre a criatura e o Criador, pecador e Salvador. Sem orar, sem interferir, Satanás exerce um poder tão grande que ninguém ouve o Evangelho. Por que oramos intercessoriamente? Para a pessoa decidir? Não, para ter condições de decidir. Você marca encontros quando você intercede.